Revista de Educação Matemática, ZTTQ, Campinas, São Paulo, volume 29, 2021. Simone Moura Queiroz, texto Atravessando o Devir, professor de matemática. Resumo. Nesse artigo, buscou-se observar os movimentos transversais que perpassam o devir professor de matemática. Com isso, criamos redes de diálogos entre o sujeito da licenciatura em matemática, que foi agenciado pelo curso, que vai moldando tecnicamente e reflexivamente, com algumas discussões relacionadas à filosofia da diferença, permitindo-nos algumas reflexões por meio dos adentramentos feitos ao plano da imanência de alguns teóricos como Foucault, Deleuze, Guattari, Honeck, Larossa, dentre outros, mergulhando metaforicamente em alguns de seus conceitos: cuidado de si, parresia, desejo, ethos, experiência, subjetivação, rizoma, devir. O sujeito da pesquisa atravessa implicitamente esse texto, deixando-nos discussões a respeito da ideia da formação como molde proposto e expresso por meio da estrutura pedagógica do curso, por exemplo, e de encontro a estas linhas de forças. O cuidado de si, os agenciamentos que os perpassam, que os fazem experienciar e resistirem. Palavra-chave: educação matemática, devir professor, cuidado de si, parresia. Introdução. Existem diversas pesquisas voltadas para qual seria a melhor maneira de formar um professor, apresentando dificuldades enfrentadas para se alcançarem esses ideais. O nosso intuito nesse artigo é observar os movimentos transversais que perpassam o devir professor de matemática, sendo esse estudo um recorte da tese de doutorado da autora, Queiroz, 2015. A academia é consequência do desejo que os agenciou e os conduziu até a licenciatura. Não é o início, está em meio, faz parte da teia de experiências que vai moldando o sujeito, podendo em seguida ter seu molde alterado, e assim por diante, de maneira ininterrupta. O que se vê durante o curso de licenciatura em matemática, desde o primeiro período até o último, são conteúdos matemáticos dos mais variados assuntos: geometria, analítica, cálculo, teoria dos números, análise real, estruturas algébricas, para o licenciando aprimorar seus conhecimentos nessa disciplina que irá lecionar. Em consonância com isso, aprendem sobre o contexto educacional como um todo, com disciplinas pedagógicas, didática, psicologia da educação, fundamentos da educação, políticas educacionais, gestão educacional e escolar, assim como técnicas de ensinar, metodologias de ensino, estágios supervisionados, didática da matemática, tendências em educação matemática, avaliação da aprendizagem, acrescidas das disciplinas voltadas para a pesquisa, metodologia da pesquisa e trabalhos de conclusão de curso. Os licenciandos adentram em esferas variadas nos componentes técnicos com os quais se depararão quando estiverem exercendo sua docência, sendo-lhes essenciais para aprimorarem o, abre aspas, devir professor, fecha aspas. Todavia, o que algumas vezes não é visto em sala de aula e que é de suma importância nesse processo diante de tantas disciplinas é criação de um espaço de discussão, de reflexão, de um diálogo franco, de um momento para a autorreflexão, visando o conhecer-se, o cuidar-se, consequentemente, a constituição do ethos do sujeito. Vemos programas preparando os licenciandos para se depararem com as demandas exigidas pelo mercado de trabalho. Entretanto, eles não estão sendo preparados para governar a si mesmos. Alguns, ou muitos, se perdem em meio à multidão. Dizem frases do tipo, abre aspas, se todos fazem, eu também faço, fecha aspas. Ou, abre aspas, se todos fazem é porque assim deve ser feito, fecha aspas. E seguem com essa ideia. Em alguns cursos de licenciatura, infelizmente, não há momentos de reflexão sobre si, sobre voltar para si mesmo. É importante deixar explícito que muito acontece nesses espaços que consideramos técnicos, havendo atravessamentos também potentes. Afinal de contas, como ressalva Deleuze, 2003, página 21, mencionado por Galo, 2012, página 3, abre aspas, nunca se sabe como uma pessoa aprende, fecha aspas, e o que a conduz agencia ao aprendizado.
Cuidado de si. Foucault, 2010, ao mencionar o cuidado de si, remete a conhecer a si, que implicaria em passar mais tempo, abre aspas, ocupando-se com si, fecha aspas. Partindo com isso do axioma cultural grego que diz, abre aspas, é preciso ocupar-se consigo mesmo, fecha aspas, página 383. Como cuidar implica em conhecer, logo para conhecer é necessário passar um tempo consigo. Em Foucault, 2010, é discutido o cuidado de si, epimeleia hauotoni, de maneira genealógica, interligando a conhece-te a ti mesmo, ou não, estando nossa discussão atrelada à relação entre estes dois conceitos. O cuidado de si é um processo de afinar os instrumentos como os de música. Você vai se afinando. É um eterno retorno para dentro de si, é perder-se em si mesmo, para aos poucos ir se ajeitando de forma que gostaria. É se construir, reconstruir, desconstruir, é um devir. Deleuze compara o devir com o ato de escrever, ao dizer que, abre aspas, escrever é um devir alguma coisa, mas também não se escreve pelo simples ato de escrever. Acho que se escreve porque algo da vida passa em nós. Qualquer coisa. Escreve-se para a vida. É isso. Nós nos tornamos alguma coisa. Escrever é devir, fecha aspas. Deleuze e Parnet, 2005, página 30. Não há nada para além devir, pois o devir é a exata construção do momento, a soma dos devires que vamos construindo forma em nós o porvir lá na frente. Devir sempre é o movimento, não é o tornar-se, é o estar se tornando. No movimento da vida temos muitos encontros e choques com muitas ideologias, pessoas, acontecimentos, com um choque de uma leitura, de um encontro, de uma palavra, podemos mudar completamente nosso mundo. Então, aquela construção podemos abandonar e começar outra. Devir é o movimento que compõe o momento atual e não algo que se pretende alcançar, que se almeja conseguir, obter, cujo foco está no futuro, no percorrer um caminho cartesianamente construído, com o intuito de chegar a algum lugar. Isto, diferente do devir, seria o porvir, em que há uma intencionalidade movendo o identificar-se, o imitar algo ou alguém. Devir tem a ver com o conhecer-se. Hoje, o que se busca muitas vezes é estar nos informando, vivendo dinamicamente, fazendo exercício na academia, indo aos médicos, trabalhando, saindo com amigos, cuidando dos outros, de tal forma que algumas vezes não temos tempo para, abre aspas, perder, fecha aspas, conosco. Com isso nos questionamos: como posso me cuidar se não me ocupo comigo? Se não vivo momentos de ócio comigo, tenho que escolher posicionamentos rapidamente, tomar atitudes sobre as quais não me dei o tempo para refletir, por não, abre aspas, ter tido tempo, fecha aspas. É como se vivêssemos no automático, no vai e vem infindável. Vejo a notícia, opino e que vem a próxima. Outros pensam por mim, interpretam-na por mim. Eu assisto aos noticiários, reproduzo o que vi e assim vou seguindo, informando-me com as meias-verdades maquiadas e passadas por alguém que, abre aspas, teve tempo, fecha aspas, de pensar por mim, ao ponto de esse alguém me dizer o que realmente é melhor para mim e eu acreditar nisso, reproduzindo um desejo de manada e não o meu desejo. Se me ocupo comigo, sei o que estou sendo. Conheço meus limites, sabendo que determinada situação me causaria transtorno. Evito me colocar nela. Logo, estou cuidando de mim. Só posso fazer isso se eu me conhecer. Abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas, é estar atento a si, é adentrar-se. O cuidado de si envolve este conhecimento, que é único. Não existe um cuidado de si genérico. São ações exercidas em si mesmos, que se assumem podendo metamorfosear-se. De acordo com Foucault, 2009,
temos que ocupar-se consigo mesmo é, em todo caso, um imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes. Ele também tomou a forma de atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou formas de viver, desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas. Ele constitui, assim, uma prática social, dando lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a instituições. Ele proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a elaboração de um saber. Página 50. O cuidado de si está associado à sua relação com o outro, com o cuidar do outro. Foucault, 2010. Pois não é algo isolado. Os sujeitos do cuidado não vivem para si. Eles ajudam outros a alcançarem o cuidado de si. Não é uma suma preparação momentânea, uma forma de vida, mas é buscar viver uma vida outra. Foucault, 2014. Foucault, 2010, menciona que esse cuidado consiste em, abre aspas, dotar o sujeito de uma verdade que ele não conhecia e que não residia nele. Trata-se de fazer dessa verdade aprendida, memorizada, progressivamente aplicada, um quase sujeito que reina soberanamente em nós, fecha aspas, página 451. Apresenta ainda alguns exercícios, práticas que se baseiam, abre aspas, essencialmente em treinamento de resistência e abstinência, e aqueles que constituem treinamentos em pensamento e pelo pensamento, fecha aspas, idem. Ensinamentos por ele, garimpados dos gregos, trata-se de ser objeto de estudo de si mesmo. A ideia das, abre aspas, tecnologias do eu, fecha aspas, Foucault 2008, leva o sujeito a examinar a si mesmo, não de uma maneira isolada, mas no contexto social, mediante as suas múltiplas afetações, o afetar e ser afetado pelo meio barra sujeito. Trata-se de técnicas específicas utilizadas para entender a si mesmo, abre aspas, quando se pergunta qual é o princípio moral mais importante em la filosofia antigua, la respuesta imediata no es cuidar-se de si mismo. Fecha aspas. Página 50. É com base nos gregos que Foucault, 1994, 2009, 2011, 2013, 2014, inicia seu discurso relacionado ao cuidado de si. Todavia, menciona que, abre aspas, hemos heredado la tradición de moralidad cristiana que convierte la renuncia de sí en principio de salvación. Conocerse a sí mismo era paradójicamente la maneira de renunciar-se a si mesmo. Fecha aspas, página 54. Estudou na história os distintos costumes dos homens acerca de si mesmo. Enfim, o que temos é que o cuidado de si implica numa experiência de si, podendo ocorrer apenas ao ocupar-se consigo, tendo com isso que conhecer, experimentar-se, sem tornar-se um eremita, pois o cuidado com o outro está intrínseco no cuidado de si. É a conquista da autonomia, onde o sujeito, em seu plano de imanência, reconhece as linhas de força, de subjetivação, que o tem como mira, mas também conhece a vontade da potência e de poder que o formam, portanto, agarra aquelas que o move, que deseja, e afasta as que o tira da trilha dos seus desejos, atualizando suas virtualidades imanentes. O sujeito é produto e produtor de si mesmo. Kawamura, 2013, página 1. O que se pretende com o cuidado de si apresentado é construir um ethos nos licenciandos de matemática, contribuindo em seu devir professor. Parresia. Contudo, é inerente a esse cuidado de si implica em governar a si mesmo, conhecer verdade sobre si, a sua verdade e, com isso, ter a coragem não apenas de falar e assumir a sua verdade, mas de praticá-la, tendo a mesma prática com o outro, através da fala franca. A isto se denominou parresia, sendo quem a pratica um parresiasta. Portanto, a parresia, a libertas, o franco falar,
É esta forma essencial. É uma palavra que, do lado de quem a pronuncia, vale como comprometimento, vale como elo, constitui um certo pacto entre o sujeito da enunciação e o sujeito da conduta. O sujeito que fala se compromete. No mesmo momento em que diz, abre aspas, eu digo a verdade, fecha aspas, compromete-se a fazer o que diz e a ser sujeito de uma conduta. Uma conduta que obedece ponto por ponto à verdade por ele formulada. Não pode haver ensinamento da verdade sem que aquele que diz a verdade dê o exemplo dessa verdade. E é por isso também. Foucault, 2011, página 365. Com isto, temos que, a princípio, abre aspas, eu penso essa verdade e que, pensando-a, eu a digo. É isso que é indispensável ao ato parresiástico, fecha aspas, Foucault, 2013, página 62. Todavia, não fica apenas na enunciação, pois, abre aspas, o sujeito se liga ao enunciado, à enunciação e às consequências desse enunciado e dessa enunciação, fecha aspas. Idem, página 65. O que temos é que, abre aspas, a parresia é uma maneira de se vincular livremente a si mesmo no enunciado da verdade. É a livre coragem pela qual você se vincula a si mesmo no ato de dizer a verdade, fecha aspas, idem, página 64. O parresiasta, ao fazer um pacto consigo, se arrisca a dizer a verdade, sendo não apenas aquela que enuncia, pois ele vive de acordo com a verdade enunciada, mas também aquele que correndo o risco de perder a vida. Teoria e prática, dizer e fazer, se entrelaçam, constituindo uma mesma força. O parresiasta é aquele que, abre aspas, se levanta, toma a palavra, diz a verdade diante do tirano e arrisca a vida, fecha aspas, idem página 59. Ele não teme o dizer a verdade, a quem quer que seja, inclusive o tirano, mesmo sabendo que, ao pronunciar a verdade, esta pode lhe custar a existência. Eles, abre aspas, aceitam morrer por ter dito a verdade, fecha aspas, idem página 56. Que verdade tão idolatrada que pode levar à morte seria essa? É aquela que, abre aspas, nós a pensamos, nós a estimamos, nós a consideramos efetivamente, nós mesmos, autenticamente, como autenticamente verdadeira. Fecha aspas. Idem, página 62. Ela é gerada em nós mesmos e por nós assumida. Para se chegar a essa verdade, encontramos o cuidado de si como premissa. Poderíamos arriscar dizer que, aqui, teríamos um silogismo hipotético condicional do tipo, abre aspas, se eu exercito o cuidado de si, então posso alcançar parresia, fecha aspas. Um parresiasta só o é porque governa a si, cuidado de si mesmo. O sujeito precisa exercitar o cuidado de si para alcançar a parresia. Contudo, para exercitar o cuidado de si, tem que falar a verdade para si mesmo. É uma dupla afetação, uma retroalimentação. Quanto mais ele pratica a parresia, mais cuida de si. Quanto mais cuida de si, mais pratica a parresia. É um movimento que nos leva de um ao outro. A prática parresiasta, a coragem da verdade, a fala franca é estabelecida unicamente com o outro, que é essencial, não existindo uma prática parresiasta para si. A parresia é, portanto, o dizer tudo, mas não tudo o que vier à boca, mas tudo relativo à verdade. Dizer coisas verdadeiras em busca do progresso do outro, em busca de sua ascensão à autonomia e ao seu governo pessoal. É ajudar a retirar o sujeito da condição de governado pelos outros para a condição de governado por si mesmo. Kawamura, 2013, páginas 3 e 4. É importante nos mantermos vigilantes para observarmos a veridicção de nossos discursos,
para que as verdades ditas não fiquem dependendo do interlocutor, mas totalmente do emissor. Não podemos ficar mudando o que consideramos verdadeiro diante de cada pessoa e ou situação. Isso não quer dizer que, em alguns momentos, não venhamos a ser afetados por nosso interlocutor. Repensando nossos discursos. São devires, afinal de contas, é o afetar e ser afetado que nos constituem como sujeitos. O que se considera verdadeiro também pode ser provisório, pois os discursos são produzidos e mobilizados em relações de poder-saber. Somos sujeitos múltiplos. Todavia, múltiplas verdades ou verdades convenientes ao interlocutor não são interessantes. O pazerriasta não muda para agradar o outro, pois ele está comprometido eticamente com sua forma de veredicção, com o que considera verdadeiro. Entretanto, é preciso compreender que uma atitude pazerriástica não é fácil e que a relação pazerriástica pura, segundo Foucault, não existe ou é algo raro na contemporaneidade. A formação do ethos é algo que não se restringe aos profissionais da educação, mas a todos. O ideal seria preparar o sujeito desde criança, nas escolas e fora dela. O que diferencia o licenciando de matemática é que, além da parresia técnica, do discurso técnico da matemática, ele precisa conhecer, compreender e buscar praticar em sua docência a parresia socrática, do cuidado de si. Esses discursos não são excludentes, apesar de terem domínios diferentes. O sujeito da licenciatura em matemática. Aos poucos, durante a licenciatura, os estudantes vão se deparando com alunos da educação básica, que não aprendem como eles, os quais podem não ter tido dificuldades com a matemática no ensino básico, mas têm agora, ao assumirem a postura de professor. Isso os fez repensar conceitos relacionados ao ato de ensinar, inventados a partir de suas experiências. É um novo aprendizado, aprendizado este que não teriam na formação acadêmica, pois é algo que se vive fora da universidade. Não faz parte da formalidade acadêmica, do molde, todavia está implicitamente atrelado a ela, pois a academia transpassa o sujeito. São aprendizados, o da academia e o que está fora dela, que ocorrem concomitantemente que, em diversos momentos, convergem, alterando-se mutuamente. Consideramos aprendizado o ato de aprender. Para isso, citamos Deleuze, 2009. Ele frisa que, abre aspas, aprender vem a ser tão somente o intermediário entre não saber e saber, a passagem viva de um ao outro. Pode-se dizer que aprender, afinal de contas, é uma tarefa infinita, fecha aspas, página 160, pois, à medida que se aprende, modifica-se, transforma-se. O sujeito assimila, reage, constitui suas formas de consciência e tende a se transformar. É por isso que o sujeito que está sendo inserido nesse contexto não conta apenas com suas atividades e experiências, senão também com a de seus semelhantes, do presente e do passado, transitando assim do estado de ignorância para o de conhecimento. Dessa forma, uma ação individual é realmente coletiva, pois depende desse acúmulo e sempre está em função das condições sociais em que esteja localizada, sendo o ato de aprender algo além de uma simples ligação entre objetos, objeto da aprendizagem e sujeitos. É uma constante e criativa transformação pela interação entre sujeitos e objetos. Queiroz e Pousada Balvin, 2014, página 7. Abre aspas. Somos seres condicionados, mas não determinados, fecha aspas, Freire 2003, página 17. Pois, abre aspas, de que valeria a obstinação do saber se ela apenas garantisse a aquisição de conhecimentos e não, de uma certa maneira, e tanto quanto possível, extravio daquele que conhece? Perceber de forma diferente da que se vê é indispensável para continuar a ver ou refletir. Fecha aspas. Foucault, 2012, página 191. Isso implica que vamos transformando-nos à medida que aprendemos, assim como modificamos nossa maneira de ver o objeto que estamos estudando. Um altera o outro, alteram-se, constituem-se. Em Veiga Neto,
2002, página 32, temos que, abre aspas, o que se pensa é instituído pelo discurso, que longe de informar uma verdade sobre a realidade, o máximo que pode fazer é colocá-la como uma represença, ou seja, representá-la, fecha aspas. A realidade é a mesma, o objeto de aprendizagem é o mesmo. O que modifica é a maneira de se interpretar e ou representar o objeto de aprendizagem. Por exemplo, quando somos alunos, observamos a matemática de uma maneira como aquele que tem o objetivo de aprender. Entretanto, assumindo a postura de professor, passamos a ver o mesmo objeto, a matemática, com um olhar distinto, pois nosso objetivo passa a ser o de ensinar, não que, com isso, não aprendamos. Além disso, esse dever docente está inserido em uma sociedade específica, estando os sujeitos, professores e aprendizes dessa universidade em um contexto próprio de transformações constantes e diversas, influenciadas por anseios e exigências sociais, políticas, econômicas, morais, que cobram desses sujeitos posicionamentos, atribuindo-lhes responsabilidades específicas do contexto em que se encontram. Os movimentos transversais que perpassam a formação de professores têm origem na aridez, abre aspas, do fora, fecha aspas, no poder barra saber, no bios, nas memórias e nas experiências. Portanto, observar esses professores em invenção, isoladamente dessa realidade em que estão inseridos, restringe nosso olhar. Por isso que, ao observarmos a sala de aula, nossa pretensão é de a vermos como um local onde, além de possuir relação de poder-resistência das forças, há uma correlação existencial entre essa relação com o campo do saber, pelos discursos proferidos, linhas de visibilidade e enunciação, estando saber e poder entrelaçados, sendo essa relação poder, saber, poder contínua, em que uma possibilita a outra. Além desses aspectos que compõem o dispositivo, encontramos na subjetivação voluntária barra perceptível ou involuntária barra imperceptível. Queiroz e Pousada Balvin, 2014, página 9. Entender que a sala de aula constitui-se em um território de discursos nos permite visualizá-lo como um território de resistências ao poder, linhas de visibilidade e de enunciação. Essas linhas permitem que entendamos a rede de poder barra resistência instaurada nessa microsociedade. Isto constitui os corpos desejantes que compõem a sala de aula. Os licenciandos trazem suas experiências para a sala de aula, assim como cegos, ao fazerem um molde, que mesmo sendo instruídos por professores videntes, dependem inteiramente das mãos para conseguirem construir um objeto semelhante àquele moldado em sua mente, apresentado pelo professor, mesmo não vendo como ficou, mesmo não sendo igual, é uma aproximação. Você tem que moldar, mas não vai sair exatamente do jeito que você queria. Um dos aspectos mais interessantes da cerâmica é que quem trabalha com ela enfrenta cotidianamente pequenos problemas, obstáculos e incidentes e precisa aprender a lidar com eles. Castrup, 2008, página 189. Nesse aspecto é que a formação de professores se encontra, criam-se moldes constituídos a partir de diversos desejos, sendo estes expressamente formalizados no projeto pedagógico do curso, PPC. Todavia, são muitas variáveis e percalços com que tanto o licenciando quanto o professor das disciplinas da graduação vão se deparando. Com isso, aqueles moldes criados a partir da estrutura filosófica do curso e misturados com crenças e concepções dos professores, mesclam-se em sua mente, com o que para o licenciando seria o, abre aspas, professor ideal, fecha aspas, constituído por anos de experiência como discente e ou docente.
Isso pode fazê-lo distanciar-se desse modelo mental, desse molde em que trabalhou por anos e que o agenciou para o curso de licenciatura em matemática. Ao vivenciar as novas experiências na academia e fora dela, o licenciando pode dar-se conta de que elas não se encaixam nos moldes que lhe foram apresentados. Percebe que não adianta imitá-los, reproduzi-los. Com isso, ele se depara com outra maneira de se ver como professor, dissonante do molde acadêmico, aquele que tem início e fim, pois trata-se de um devir. Abre aspas. Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele de justiça ou de verdade. Não há um termo de onde se parte, nem um ao ponto ao qual se chega ou se deve chegar. Fecha aspas. Deleuze e Parnet, 1998, página 3. A formação de professores não se inicia com o diploma de licenciado, de acordo com a ótica que estamos explorando nesse texto, nem ao cursar as disciplinas nas licenciaturas, nem quando já começa a lecionar. Ela se inicia muito antes. Com isso, advêm questionamentos sobre a gênese dessa formação. Afinal de contas, quando o professor começa a se formar? Acompanhada de outro tipo, pois, se é uma formação, em algum momento chega-se ao final dela. Então, quando termina? Relacionado a essas perguntas e outras similares, temos que, abre aspas, o que conta em um caminho, o que conta em uma linha é sempre o meio e não o início, nem o fim. Fecha aspas. Deleuze e Parnet, 1998, página 24. Não há como determinar o momento que iniciou o desejo pela docência, assim como o fim é algo que se encontra no horizonte e não tem como visualizar isso porque, abre aspas, o homem é, sem dúvida, um animal que se auto-interpreta, fecha aspas. Larossa, 2011, página 41. Rever a si mesmo, aos outros, as situações, aperfeiçoa-se, reedifica-se, reitera-se. Chega-se ao momento em que, abre aspas, futuro e passado não tem muito sentido. O que conta é o devir presente, a geografia e não a história, o meio e não o começo nem o fim, a grama que está no meio e que brota pelo meio, e não as árvores que têm um cume e raízes. Fecha aspas. Deleuze e Parnet, 1998, página 20. Essa grama é aquilo que brota, e, entre meio, o que cresce no entorno do que foi instituído. Seria como uma linha de fuga, mas fugir de quê? Resistir a quê? Seria fugir de uma formação arborizada, dos discursos plantados, das verdades absolutas, dos mitos reproduzidos, enfim, dessa ideia de formação produzida, abre aspas, em série, fecha aspas, sabendo que, abre aspas, pensar nas coisas, entre as coisas, é justamente criar rizomas e não raízes, traçar a linha e não fazer o balanço, criar população no deserto e não espécie e gêneros em uma floresta. Povoar sem jamais especificar, fecha aspas. Deleuze e Parnet, 1998, página 22, grifo do autor. É imprescindível entender como funcionam as linhas de força, a relação de poder barra saber, dos dispositivos em que habita, assim como conhecer a si mesmo, pois, para se resistir, é preciso saber o que o atinge, quais as suas marcas, que desejos o impulsionam. Em suma, é preciso conhecer-se, é preciso olhar para si mesmo, distinguindo as linhas de força, linhas de poder, e a partir desse reconhecimento, optar por se deixar afetar ou não por elas, de acordo com seus desejos. Tem-se a possibilidade de vergá-las. A relação de poder faz parte da vida do profissional da educação, sendo o estado de dominação algo abominável, contrário ao propósito do cuidado de si. Foucault, 2009. Com isso, temos que não basta, abre aspas, o professor saber mais matemática e conhecer mais recursos ou métodos didáticos, se o encontramos imerso e paralisado por uma rede de poder e saber que veda a sua liberdade pedagógica. Fecha aspas. Silvio Souza, 2012, páginas 3 e 4.
pois o cuidado de si é algo importante no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Lembrando que não é possível cuidar de si sem se conhecer. O cuidado de si é certamente o reconhecimento de si. Este é o lado socrático platônico, mas é também o conhecimento de um certo número de regras de conduta ou de princípios que são simultaneamente verdades e prescrições. Cuidar de si é se munir dessas verdades. Nesse caso, a ética se liga ao jogo da verdade. Foucault, 2012, página 269. O cuidar de si, o ter a coragem da verdade, fazem parte do dever professor, quando lhes propiciam tornarem-se profissionais que, abre aspas, traçam linhas próprias, fazem escolhas, seguem seus desejos, compõem seu material pedagógico e exercem sua autonomia como docente. Fecha aspas. Bovo, 2011, página 170. Isso os faz criarem, abre aspas, modos de vida outros, transformar a vida assujeitada em uma vida livre, autônoma, fecha aspas. Bovo, 2011, página 166. Essa vida livre é o que Foucault, 2012, chama de, abre aspas, prática da liberdade, a prática refletida da liberdade, fecha aspas, página 267. Lembrando que, abre aspas, praticar adequadamente a liberdade era necessário se ocupar de si, cuidar de si. Para praticar adequadamente a liberdade, era necessário se ocupar de si, cuidar de si, ao mesmo tempo, para se conhecer. Fecha aspas, página 268. Quando se refere à autonomia, parte fundamental do cuidado de si, Bovo pensa nesta, abre aspas, como uma possibilidade de enfrentar problemas da educação na atualidade. Trata-se de um modo de vida, um exercício diário constante do cuidado de si. Fecha aspas, página 175. Lembrando, abre aspas, a autonomia não é cedida a ele, mas é uma força que vem de dentro dele. Fecha aspas, página 178. É tendo autonomia que se pode resistir, desde sua, abre aspas, formação, fecha aspas, acadêmica, produzindo linhas de fuga, não para fugir, mas para lutar. De fato, é preciso estar no curso de licenciatura, fazer parte de tal processo para resistir às subjetivações impostas pela própria licenciatura, resistir às subjetivações, resistir aos hábitos, o maior fluxo de forças conservadoras atuantes na licenciatura, da própria formação de professores de matemática. Tártaro, Kawamura e Souza, 2014, página 7. Essa, abre aspas, linha de fuga é uma desterritorialização, fecha aspas, Deleuze e Parnet, 1998, página 30. Seria como desabitar esse território existencial de dominação para resistir a ele em outro território. Acreditamos que é com esse perfil de resistência que o professor deve ir se constituindo. Com isso, reafirmamos o dito por Tártaro, Kawamura e Souza, 2015, no artigo deles, abre aspas, o que propomos é a invenção do ser professor. Pensar a formação de professores de matemática é ter coragem de abrir-se para o novo constantemente, e não para certezas, pois essas não podem existir, fecha aspas, 2015, página 7. É algo que vai além da formação profissional, das técnicas de ensino e conhecimentos matemáticos. O que se, abre aspas, propõe, fecha aspas, é uma formação transpassada pelo cuidado de si, uma formação que tem em vista o sujeito constituindo-se como professor, ciente de que o devir se inicia bem antes de ele adentrar o curso superior e prossegue para além de sua graduação. Licenciatura em Matemática. Mais algumas reflexões. Ignorar como termina para nós significa que o percurso, o meio, é algo mais valioso que o fim, pois, abre aspas, o que constitui o interesse principal da vida e do trabalho é que eles lhe permitem tornar-se diferente do que você era no início, fecha aspas. Foucault, 2012, página 287. Nisso, podemos sentir a manifestação do desejo como algo que nos impulsiona, que nos conduz.
Em relação ao licenciado, temos que a postura inicial relacionada ao, abre aspas, ser, fecha aspas, docente de este ao adentrar o curso de licenciatura poderá ir alterando à medida que eles observam outra maneira de ensinar, assim como das teorias lidas e de algumas práticas vivenciadas. É o novo moldando-se, formando-se, aberto a mudanças, às experimentações, caminhando fora de sua zona de conforto. Nesse devir, vão se moldando, ou seria melhor dizer, deixando-se guiar pelas teorias que trazem consigo como deve ser, abre aspas, o, fecha aspas, professor, deparando-se com a realidade, compondo novas explicações teóricas, novas formas de pensar, formando-se docente, para em seguida reformar-se, ou seria desconstruir velhos preconceitos e dar passagem à construção de um professor outro, seguindo este movimento continuamente. Para esses licenciandos, a experiência com a docência, nesse momento, não é apenas uma experiência como um leitor, refletir o fazer, de livros, artigos ou outros materiais acadêmicos, nem a de um observador, ver o fazer. É liberar-se dessas formas corriqueiras para poder avançar até o saber fazer. É trabalhar-se como um protagonista que experimenta, leciona matemática. A prática, o refletir, o ver, o fazer, o inventar-se professor de matemática, assumindo-se como professor, enquanto dentro de si travam-se as primeiras batalhas entre teorias e práticas. A prática do professor é um revezamento entre uma teoria e outra, e ao mesmo tempo um revezamento entre uma prática e outra. Nessa pesquisa, a prática do professor de matemática não é entendida apenas como as ações do professor em sala de aula. Também compreende seu pensamento, suas ideias, suas opiniões, seus discursos. Bovo, 2011, página 4. Mesmo ainda não tendo a prática de anos de ensino, esses licenciandos trazem consigo algumas experiências, não com o ato de lecionar propriamente dito. A vivência de um projeto que integra a universidade e escola básica permite considerarmos que a experiência como docente de matemática possibilita no projeto, como, abre aspas, o que me passa e o que, ao passar-me, me forma ou me transforma, me constitui, me faz como sou, marca minha maneira de ser, configura minha pessoa e minha personalidade. Fecha aspas. Larossa, 2002, página 28. Por isso, a experiência exige um parar para pensar refletir, pois é algo que nos afeta, nos marca, nos modifica, nos transpassa, sendo a continuidade uma de suas características, pois pode se originar de outras experiências, até então, abre aspas, adormecidas, fecha aspas, assim como levar a outras experiências, ao transcender o tempo vivenciado, o contínuo presente, passado, futuro. No momento em que esses licenciandos estão lecionando, observam que experiências outras, não ligadas diretamente ao contexto em sala de aula, vivenciadas em outros dispositivos, não ficam fora da sala de aula, mas, sim, fazem parte de um eterno retorno ao movimento de inventar-se professor de matemática. São inseparáveis do sujeito e, à medida que atua como professor, novas experiências são acrescidas às antigas, havendo uma cisão, fusão, fissão, ruptura, entrelaçar, enfim, um movimento do devir professor de matemática. Os fluxos de força que percorrem uma sala de aula, as marcas dos sujeitos, alunos e professores. O mero contato entre os sujeitos já os afetam mutuamente. Fluxos de forças, marcas e afetações. Deleuze comenta como era seu relacionamento com a sala de aula. É preciso achar a matéria da qual tratamos, a matéria que abraçamos, fascinante. Muitas coisas acontecem numa aula. Uma aula é algo que se estende de uma semana a outra. É um espaço e uma temporalidade muito especiais, mas há um desenvolvimento interior numa aula.
E as pessoas mudam entre uma semana e outra. O público de uma aula é algo fascinante. Deleuze e Parnay, 2005, página 80. O nosso fascínio pelo que lecionamos pode ser agenciador. As pessoas mudam, como mencionado, pois somos sujeitos da experiência e, apesar de múltiplos, é o sujeito que perpassa pelos mais variados dispositivos, sendo afetado e afetando-os. É preciso estar totalmente impregnado do assunto e amar o assunto do qual falamos. Isso não acontece sozinho. É preciso ensaiar, preparar, é preciso ensaiar na própria cabeça, encontrar o ponto em que. É muito divertido, é preciso encontrar, é como uma porta que não conseguimos atravessar em qualquer posição. Deleuze e Parnay, 2005, página 81. O pedagógico está atualmente sendo adquirido no curso de licenciatura, que os, abre aspas, ensina a ensinar, fecha aspas, levando-os a perceber que, durante a experiência como professor, se recriam e, paralelo a isto, eles vão aprendendo a conhecer mais da disciplina que irão lecionar, sendo-nos interessante, abre aspas, transvalorar, fecha aspas, esse diálogo existente na academia sobre a formação matemática do professor de matemática com a, abre aspas, prática, fecha aspas. Quando escrevemos, abre aspas, transvalorar, fecha aspas, não se trata nem de negar, muito menos reproduzir, mas de carregar essa formação com experiências. Larossa 2002, abre aspas. Nada aprendemos com aquele que nos diz, faça como eu. Nossos únicos mestres são aqueles que nos dizem, abre aspas, faça comigo, fecha aspas, e que, em vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a serem desenvolvidos no heterogêneo, fecha aspas. Deleuze, 2009, página 31. Abriremos uns parênteses para discutirmos a respeito da disciplina em questão, a qual esses licenciandos estão preparando-se para lecionar, que é a matemática. Temos no Parâmetro Curricular Nacional a constatação de sua importância apoia-se no fato de que a matemática desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo, interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno. Brasil, 1997, página 15. Esse trecho é um discurso de justificativa, defendendo a importância de se trabalhar a disciplina de matemática em sala de aula, pois além de se fazer presente no cotidiano dos alunos, ela desenvolve potencialmente a capacidade mental deles, sendo algo tão interessante e necessário porque temos tanta aversão a ela. Algo está desarmonioso. Outro trecho remete-se aos, abre aspas, princípios decorrentes de estudos, pesquisas, práticas e debates, fecha aspas, Brasil, 1997, página 19, referentes ao ensino da matemática, apresentados pelos parâmetros curriculares nacionais. Dos 9, selecionamos este, abre aspas, a atividade matemática escolar não é, abre aspas, olhar para as coisas prontas e definitivas, fecha aspas, mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua realidade, fecha aspas, idem, página 2019. Não estamos discordando desse princípio apresentado, pois se trata de um ideal, do desejo de um grupo de pesquisadores relacionados ao ensino de matemática. Pesquisadores que há anos estudam a relação e desempenho dos alunos com a matemática, além da postura dos professores diante desta disciplina. Mesmo fora da sala de aula, observam as demandas sociais, traçando, a partir desse aglomerado de informações, abre aspas, coletadas, fecha aspas, um caminho a ser percorrido. Caminho esse que destoa do discurso
parresiasta, pois, mesmo que seja a verdade de um grupo de pesquisadores, essa é apenas uma verdade destes pesquisadores. Eles não vivem da verdade que discursam. Eles não estão em sala de aula, apenas a observam, coletam informações e não as experienciam, não as vivem. São falas prescritas, impostas e não parresiastas. Voltando ao trecho destacado, nos questionamos: como nossos licenciados irão fugir do, abre aspas, olhar para coisas prontas e definitivas, fecha aspas, se foi assim que aprenderam? Fechando os parênteses e continuando a discussão, temos que nós, licenciandos em matemática, não fomos formados, mas sim licenciados para falarmos em nome da matemática. Muitos de nós não fomos educados matematicamente, pois durante a graduação aprendemos técnicas de ensino, ou seja, maneiras de como ensinar matemática. Então, abre aspas, como se pode saber se alguém é competente em geral na ordem da Tecne e especificamente na ordem dessa Tecne? Fecha aspas. Foucault, 2014, página 118. Foucault, 2014, nos aponta dois critérios, um relacionado aos mestres, outro às obras do discípulo. Fecha aspas. Se estes mestres eram bons mestres, se eram capazes de formar bons alunos, fecha aspas, página 118. Fazendo um deslocamento do mencionado para a educação, temos que não bastava apenas serem bons, terem o conhecimento técnico, teriam de saber formar outrem. O aluno, por meio do diálogo franco com seu professor, tem suas verdades postos à prova, sendo este último a, abre aspas, pedra de toque, fecha aspas, do aluno. O aluno tem que saber quando ele não sabe para que não permaneça na mediocridade, fortalecer a vida na verdade, fugindo da mentira. A verdade é causadora de micro-revoluções e algumas vezes as maiores revoluções são aquelas contra as mentiras que há em nós. Muitas dessas mentiras se tornam refúgios de alguns professores por anos na docência que preferem não as admitir. Cabe ao professor criar um ambiente em que deve imperar o ethos da verdade. Com isso, o professor precisa assumir suas verdades relacionadas não apenas ao cuidado de si, mas também à técnica, à matemática. Enfim, a enunciação só atinge o interlocutor se estiver de acordo com sua prática. Abre aspas. E o segundo critério, poderíamos dizer, é o da obra. Podemos até admitir que sem mestre, ele foi capaz de fazer algo válido, fecha aspas, página 119. Com isso temos que, abre aspas, é preciso cuidar dos jovens, ensinar os jovens a cuidar de si mesmos. Fecha aspas. Foucault, 2014, página 111. Diante do ensinamento é que o jovem segue adiante. Contudo, não tem como ensinar alguém que não esteja interessado em aprender, que não tenha desejo de aprender. Além disso, o que temos hoje é um discurso da tecne vazia, já que, mesmo licenciando cursando matemática, nunca viu como se faz matemática. Temos um curso de graduação em que os professores dão aula de currículo, matérias propostas nos mais variados planos nacionais, pois há um currículo a cumprir e recebemos título. O aluno tem o currículo formado e pronto. Existem professores de graduação hoje no Brasil que não fazem pesquisa. Somos licenciados em matemática para darmos aulas de matemática sem nunca termos feito matemática, ou seja, não conhecemos o discurso matemático e temos que dar aula de matemática. Não conhecemos como se produz o saber matemático e damos aula de matemática. A opção de trabalhar com um grupo de pesquisa e colocar os alunos em contato com a matemática poderia ser uma saída, sendo possível conhecer os conceitos que perpassam os diversos assuntos da matemática, podendo relacioná-los, ter-se-ia subsídio para discutir o currículo da licenciatura, com a parresia técnica e não mantendo o foco apenas no currículo. Mas, seria isso fundamental para se ensinar matemática? A falta deste
conhecimento afetaria o ensino de matemática? Será que a prática da docência na educação básica necessitaria de o professor ter experienciado a prática do matemático? São reflexões que nos perpassam quando adentramos as discussões voltadas para a licenciatura em matemática. Seria interessante analisar os discursos que perpassam a formação dos saberes para investigar como ocorreu, não apenas historicamente, mas de uma maneira cartográfica, observando as linhas de força que os transpassaram e subjetivaram os discursos da época, assim como as linhas de fuga, os agenciamentos ocorridos, as rupturas. Para isso, tem que haver interesse por parte do professor, desejo que o mova, afinal de contas. Se nem o professor que ministra a aula deseja conhecer isso, como fará seus alunos desejarem aderir à doutrina do ensino da matemática, que consiste em uma explicação rápida do conteúdo para se entender o teorema, apresentando as fórmulas com exemplos, passando em seguida a lista de exercícios, é algo mais linear. Acabou o ensino. Para isso, existem muitas técnicas e tendências que contribuem para esse formato de ensino e que, em momento algum, relacionam os conteúdos. Isso impossibilita os alunos de compreenderem, abre aspas, o todo, fecha aspas, as múltiplas relações entre os mais variados conteúdos, vendo-os apenas em blocos isolados e desconectados. Assim, os licenciados reproduzem o que aprenderam a fazer com relação à matemática, exercitando a memorização. É importante, mas não é o suficiente, em vez da parresia técnica, pois não sabem como fazê-lo. Suas obras são condizentes com a de seus mestres. A verdade desse discurso, passada pelo mestre e reproduzido pelo aluno, poderia estar ligada à parresia técnica, que consiste em dizer a verdade desse, abre aspas, mundo técnico, fecha aspas. O mestre teria que ter a autonomia de falar por si, em vez de reproduzir discursos técnicos. Mas, se o próprio mestre não tem acesso a esse discurso, como pode o aluno ser um parresiasta de ordem técnica? Mais algumas considerações. Vimos que, mesmo o cuidado de si e a tecne sendo de domínios diferentes, o professor de matemática, em seu discurso técnico, também pode de alguma forma ajudar na formação do sujeito ético. Poderia ser essa a meta da licenciatura em matemática: contribuir com movimentos que auxiliem o movimento do devir professor de matemática de seus licenciandos, bem como a constituição de seu ethos. Abre aspas, forma-se. Fecha aspas. Não é apenas conhecer os conceitos matemáticos, nem aprender técnicas de como melhor ensinar, mas aprender a ver o outro a partir de si. Abre aspas. Dentro de um curso de formação de professores devem estar presentes, além dos técnicos, matemáticos e pedagógicos, caminhos que proporcionem o conhecimento de si mesmo, de uma formação que proporcione um movimento de se conhecer, de se cuidar, tornar-se, fecha aspas, Tártaro, Kawamura e Souza, 2014, página 6. Não basta o professor apenas dominar o conteúdo, ele precisa estar atento ao que ocorre à sua volta, tanto nos âmbitos global, com as tecnologias, quanto local, com a comunidade em que se encontram, assim como ao sujeito da aprendizagem, o aluno, sendo este o último foco de sua profissão. Deve recorrer a metodologias mais apropriadas para facilitar a aprendizagem deles, respeitando o tempo de cada um em aprender. Devido a isto, é necessário estar sempre se atualizando e, por mais difícil que seja, devido às amarras que o sistema educativo lhe impõe, procurar ministrar aulas dinâmicas e contextualizadas, apresentando a matemática ao aluno, adaptando-o à linguagem do aluno, em vez de o aluno à da matemática, tendo este que existir diante desse universo de leis, regras, pressupostos e símbolos desconhecidos, com uma linguagem própria e em nada semelhante à sua, estrias que despotencializam.
Para isto, o texto nos traz que, abre aspas, não se pode governar os outros, não se pode bem governar os outros, se não se está ocupado consigo mesmo, fecha aspas. Foucault, 2010, página 35. Sendo assim, antes de ser, abre aspas, professor para os outros, fecha aspas, é preciso ser, abre aspas, professor de si mesmo, fecha aspas. Como ser professor de si mesmo? O cuidando de si seria o caminho para se chegar a isto, sendo necessário, como já mencionado, ter o conhecimento de si, abre aspas, dobrar-se sobre si, fecha aspas. Foucault 2010, página 63. Em outras palavras, abre aspas, pertencer a si, ser seu, somente de si mesmo é que se depende, fecha aspas. Foucault 2009, página 70. Para isso, é preciso ter uma experiência consigo de acordo com Larossa, 2011. Abre aspas, o resultado de um complexo processo histórico de fabricação no qual se entrecruzam os discursos que definem a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu comportamento e as formas de subjetividade nas quais se constitui sua própria interioridade, fecha aspas, páginas 42, 43. Essa, abre aspas, experiência de si, que constitui o sujeito, fecha aspas, Larossa 2011, página 55, conduz ao conhecimento de si, podendo a partir daí exercer a soberania sobre si, governar e dominar seus desejos, buscando ser temperante, controlando suas paixões, pois é, abre aspas, sabendo se conduzir bem, que ele saberá conduzir como convém aos outros, fecha aspas. Foucault 2009, página 95. Isso porque o, abre aspas, cuidar de si é o imperativo proposto àqueles que querem governar os outros, fecha aspas. Foucault 2009, página 69. É um dever, pois é na, abre aspas, relação consigo, a modalidade e o tipo de relação consigo, a maneira como ele mesmo será efetivamente elaborado enquanto objeto de seus cuidados, fecha aspas. Foucault 2010, página 108, que ele agirá com os outros. Abre aspas, é preciso ter cuidado consigo. É esse princípio do cuidado de si que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu desenvolvimento e organiza a sua prática, mas é necessário ocupar-se consigo mesmo. Fecha aspas, Foucault 2009, página 49. Como já mencionado, este ocupar-se consigo, abre aspas, não constitui um exercício de solidão, mas sim uma verdadeira prática social. Fecha aspas, Foucault 2009, página 57. Não é obrigar os outros a fazerem da forma que se supõe ser a melhor, pelo contrário, é agir de acordo com suas verdades e limitações, identificadas através das, abre aspas, práticas de si, fecha aspas, sem impô-las, mas respeitando as verdades e limitações dos outros. O cuidado de si está presente nesse tipo de atitude que, abre aspas, deve abster-se e romper com a atitude geral, não isolar-se. O melhor é, sem se confundir com a multidão, fazer as mesmas coisas, porém de outra maneira, fecha aspas. Foucault 2009, página 65. Isso condiz com o se reconhecer profissional, o cuidar-se como professor, buscando por mudanças, conhecendo sua realidade.